Seja bem-vindo ao canal Pensando Bem. Eu sou o presbítero Daniel Vitor e te convido para um breve comentário da lição de número 3 da revista Lições Bíblicas. Estamos no quarto trimestre de 2020. Essa revista que vem falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Nós vamos ver que essa revista é baseada no livro de Jó, no sofrimento, na vida de Jó. E hoje nós vamos falar sobre Jó e a realidade de Satanás. Quando nós olhamos para o livro de Jó, uma das coisas que nós podemos perceber que o diabo ele é um ser real. Nós vamos ver logo no início do livro que o diabo ele tem a oportunidade e a liberdade de atacar Jó, que era um servo de Deus, um servo fiel a Deus, porém ele foi atacado por Satanás. Nós vamos ver que o livro de Jó ele não procura provar a realidade de Satanás, mas ele traz a visão de que Satanás é um ser real. E um dos pontos mais importantes, em primeiro lugar, que o livro traz é que Satanás é um ser espiritual. Nós vamos ver que Satanás ele não foi criado Satanás, ele foi criado como um anjo. Então, assim como os anjos são seres espirituais, nós vamos ver que Satanás ele é um ser espiritual. Outro ponto interessante que eu já disse e volto a repetir, que ele foi criado semelhante aos anjos. Então nós vamos ver que ele foi criado como um anjo. E então nós vemos que Satanás, o segundo ponto que o livro de Jó ele traz, que Satanás foi um ser criado, diferente de Deus, que é um ser que não tem início e nem fim. Nós vamos ver que Satanás ele foi criado, embora ele não tenha sido criado como Satanás, mas ele foi criado como um anjo de luz, portanto é um ser limitado por Deus. E o livro de Jó nos mostra isso, mostra que ele tem uma limitação. Deus não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. Deus permitiu que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, menos tirar a vida de Jó. Então, como ser criado, Satanás ele é limitado. Outro ponto que nós vemos aqui é o seguinte: Satanás ele é um ser dotado de personalidade. Nós vamos ver que ele possui alguns atributos pessoais. Nós vamos ver que ele tem uma capacidade argumentativa. Nós vamos ver ele debatendo com Deus, ele argumentando, ele colocando a sua posição diante de Deus. Então nós vamos ver que ele conhecia a vida de Jó. E vamos ver também que Satanás usou o seu conhecimento e a sua perspicácia para poder atacar a vida de Jó. Então nós vemos aqui no terceiro ponto que Satanás ele possui personalidade. Já partindo para o tópico 2, nós vamos ver que o livro de Jó ele vai falar sobre as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás? A primeira obra de Satanás é causar dor e sofrimento. Nós vamos ver que na vida de Jó ele agiu causando dor e sofrimento. Ele mexeu nas posses de Jó, ele mexeu no patrimônio de Jó, ele mexeu na casa de Jó, ele mexeu em tudo aquilo que Jó possuía. E tudo isso causou em Jó muita dor e muito sofrimento. Então, uma das obras de Satanás é causar dor, é causar sofrimento. Mas é gostoso saber que Jesus diz que veio para dar vida e vida com abundância. E em outra parte, Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então, ao contrário de Satanás, Jesus veio trazer paz e trazer vida. Mas nós vemos aqui então que Satanás ele vem trazer dor e sofrimento. Ele mexeu com o patrimônio de Jó, ele mexeu com a família de Jó, ele trouxe doença sobre a vida de Jó. Então, essa é uma das obras de Satanás. Outra obra que Satanás ele atua muito é acusando. Então, outra obra de Jó é acusar. O diabo ele é acusador. A Bíblia fala que ele é o acusador. E então ele causa dor e ele também gosta de acusar. Nós vamos ver na vida de Jó que ele acusava Jó, ele estava acusando, dizendo que Jó era igual às demais pessoas e tal. Então nós vamos ver que o inimigo ele é também acusador, ele tem essa função, ele tem essa facilidade e ele tem prazer em acusar.
Outra obra também que nós vemos aqui é que ele é o tentador. Nós vamos ver que desde lá do Éden, ele tentando. É importante aqui nesse ponto a gente analisar o seguinte: Satanás, ele não tem condições de obrigar você a fazer, de forma alguma. Ele não te arrasta para fazer, para cometer o pecado, de forma alguma. Você tem livre-arbítrio de decidir sim ou não. No entanto, ele te tenta, ele coloca diante de você aquilo que vai te causar prazer, aquilo que aparentemente é bom. Então nós vamos ver que o inimigo, ele propõe coisas que aos seus olhos parecem boas, mas são situações que vão te levar à morte, vão te levar ao pecado, vão te levar à condenação. Nós vamos ver que desde do Éden, ele vem trazendo ele vem cumprindo essa sua função de tentar. Nós vamos ver que ele chega diante de Eva e ele começa a mostrar que a fruta é bonita, que a fruta parece ser muito boa. Então ele começa a tentar para levar a pessoa ao pecado. Então nós vamos ver que uma das funções do diabo é tentar, é uma das características do diabo, é incitar a pessoa a cometer o mal. Então é muito importante que a gente esteja sempre atento. Ele jamais vai te arrastar para fazer o erro, mas ele vai sempre te tentar, ele vai te provocar. E é interessante quando nós falamos na tentação, que a tentação nunca vem com algo que você não goste, entendeu? Por exemplo, se você não gosta de comer jiló, você vê um prato muito bem feito de jiló, não vai te causar desejo nenhum, porque é uma coisa que você não gosta. Agora, se você vê um bife assim, bem passado, muito bem feito, e algo que você gosta, e aquele cheirinho, automaticamente você vai ser tentado a querer provar aquele bife. Então a tentação, ela vai vir sempre com aquilo que você gosta, com aquilo que te provoca desejo. Por isso é muito importante que a gente tenha muito cuidado diante da tentação. E tentado todos nós podemos ser, porém é importante a gente saber que a tentação não é pecado. Agora, ceder à tentação, sim, aí nós cometemos pecado. Que Deus ele nos ajude, que Ele nos guarde diante da tentação. O livro de Jó, ele traz também o fim de Satanás, o ocaso de Satanás. Então o livro de Jó, ele mostra Satanás tentando, Satanás acusando, depois ele mostra. Nós vamos ver que o livro de Jó, ele mostra primeiramente Satanás, ele conversando com Deus, ele acusando. Depois nós vamos ver que o livro mostra ele causando doença e sofrimento em Jó. E no fim nós vamos ver Satanás decepcionado. Por quê? Porque não aconteceu aquilo que ele esperava. Então nós vamos ver que o livro de Jó fala sobre a queda e a ruína de Satanás. O vocábulo ocaso significa fim. Qual será o fim de Satanás? Nós vamos ver que o final de Satanás foi a vitória de Jó. Então nós vamos ver que Satanás ele ficou muito decepcionado. Por quê? Ele não imaginava que Jó suportaria toda aquela provação. Ele não imaginava que Jó ele ia até o final daquela prova sendo fiel a Deus. E por que Satanás ele tinha essa visão? Porque a maioria dos seres humanos não suportaria. A maioria de qualquer ser humano não suportaria tudo aquilo que Jó passou. No entanto, nós vamos ver que Satanás ele se decepcionou com Jó, porque Jó ele se manteve mesmo em silêncio. Ele estava, mesmo no seu silêncio, então nós vamos ver durante todo o livro de Jó que Deus ele fica em silêncio. É interessante observar isso aí. Enquanto que o inimigo estava acusando e provocando, Deus estava em silêncio. No entanto, no capítulo 3 do livro de Jó, o inimigo já desaparece, o inimigo já some. E então nós vamos ver que
mesmo no silêncio oculto de Deus, Deus ele está trabalhando, ele está observando, ele está analisando. E o inimigo ele se decepcionou. Por quê? Porque ele esperava que Jó, no primeiro teste, Jó já iria blasfemar, que Jó já ia se decepcionar, mas Jó ele permaneceu firme. E aqui é importante a gente analisar de que forma que nós vamos decepcionar o inimigo, de que forma que o inimigo vai perder diante de nós. É quando nós não abandonarmos Deus por nada. Assim como o apóstolo Paulo disse: o que nos separará do amor de Deus? Será que a perca de um filho? Será que a perca de um bem? Será que uma doença? Será que isso nos separa de Deus? Infelizmente, irmãos, nós vivemos um cristianismo onde muitos têm se desanimado diante de qualquer situação. Mas é interessante observar que Jó, ele permaneceu firme, e essa foi a primeira derrota de Satanás. Jó e o testemunho de Deus. Uma coisa que nós aprendemos na primeira lição, que a gente já comentou, e que a gente pode repetir aqui, é que o próprio Deus é quem dá testemunho de Jó. Aqui nós vamos ver que o livro ele tem um início dramático, nós vamos ver o sofrimento e tudo aquilo ali, mas depois ele tem um final apoteótico. Por quê? Porque nós vamos ver no final Jó sendo vitorioso, Deus abençoando a vida de Jó, Deus ele questionando Jó e mostrando quem ele realmente é. Então é muito fantástico estudar o livro de Jó. Eu volto a te convidar, se você ainda não leu, ainda dá tempo de você, durante todo esse trimestre, fazer a leitura do livro de Jó. Tenho certeza que você vai aprender muito com esse grande servo de Deus. Diante de tudo que ele passou, ele permaneceu fiel e saiu vitorioso. Por quê? Porque ele permaneceu firme. Ele não permitiu que nada separasse ele do Deus que ele servia, do Deus que ele acreditava. Nós vamos ver aqui que Deus mesmo, no momento certo, ele testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era reto e temente a Deus, um homem justo. Então nós vamos ver que o próprio Deus, no momento certo, ele testemunhou que tudo aquilo que ele havia dito de Jó era verdade, e Jó tinha confirmado o testemunho que Deus tinha dado dele. Então no livro de Jó nós aprendemos que o diabo ele é dotado de personalidade, nós aprendemos que o diabo ele acusa, ele tenta, ele causa dor, ele causa ferida, mas nós sabemos e nós vemos no livro de Jó que acima de tudo isso nós temos um Deus que é muito maior do que toda essa situação. Que Deus nos abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.